Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para mais uma edição da nossa preciosa Escola Bíblica Dominical. Como você bem sabe, nós estamos adotando a revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Nós vamos estudar hoje a lição de número 24, que está registrada nesta revista entre as páginas 111 e 115. O tema que temos para o estudo de hoje é bastante sugestivo, especialmente no que diz respeito à Igreja do Senhor. O povo de Deus, cantores da esperança. Para que o nosso estudo tenha balizes bíblicas, eu gostaria de chamá-lo a um texto da palavra do nosso Deus. E eu gostaria de convidá-lo a ler o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo de número 1, a partir do versículo 46, e nós vamos ler até o versículo de número 55. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Este cântico que acabo de ler é o cântico de Maria, a mãe de Jesus. A palavra do Senhor destaca que Maria foi agraciada pelo Deus Todo-Poderoso para gerar o Messias. E é interessante que ela se considerava, à época, uma pessoa de família humilde, embora da tribo de Davi. É bom dizer isso. A palavra do Senhor nos ensina que Maria alegra-se na presença do Senhor pelo fato de que ela fora escolhida por Deus para gerar o Filho do Senhor aqui na terra, de maneira miraculosa, como eu e você bem conhecemos a história. E esta passagem mostra que o cântico tem na vida daqueles que servem a Deus algo muito especial, ou traz algo muito especial, porque o cântico tem a ver com a nossa esperança, isto é, com aquilo que cremos, com a fé que professamos e até com a fé que experimentamos, a fé que vivenciamos, porque o cântico manifesta a alegria que o nosso Deus proporciona em nossa existência. Há uma informação importante que eu e você precisamos ter em mente. Maria, ao cantar, estava demonstrando que o povo de Deus sempre usava sua experiência de adoração para exultação, para exaltação também do nome do Senhor. Vale lembrar, por exemplo, que depois que o povo atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos e os exércitos egípcios foram literalmente engolidos pelo mar, a palavra do Senhor diz que Miriam cantou e dançou na presença do Senhor, o que significa dizer que a manifestação de sua esperança foi traduzida em cântico e de maneira expressiva demonstrou tudo aquilo que ela cria, exatamente guardadas as devidas proporções, como Maria o fez aqui nesta passagem registrada no Evangelho de Lucas. Por falar em cântico, eu gostaria de chamar a sua atenção, afinal de contas, nós estamos estudando sobre o povo de Deus que canta a esperança. E eu posso dizer que isso acontece em 3 níveis. Nós cantamos a esperança, cantamos porque temos esperança e cantamos para gerar esperança na vida das pessoas. Guarde essas 3 dimensões, porque isso vai balizar todo o estudo que eu e você estamos desenvolvendo nesta videoaula. Eu gostaria de recorrer a um texto do Salmo de número 96. Quero ler apenas 2 versículos. Vou ler o primeiro versículo, vou analisá-lo e logo em seguida lerei o segundo e farei o mesmo se Deus quiser. A palavra do Senhor nos diz aqui o seguinte, Salmo 96, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. A expressão cantar aqui
é uma expressão verbal. Você naturalmente entende isso. Que aqui é apresentada em tom imperativo, a expressão shiru, que vem do verbo shir, ambos hebraicos, evidentemente. A expressão shiru significa entoar música, poesia, poema, canção, hino. Tudo isso se aplicaria a uma tradução literal desse texto. A palavra shir, a expressão verbal shir no hebraico, significa música de todo tipo de natureza. Então é por isso que você pode incluir aqui qualquer natureza. E aí nós temos um problema sério, porque uma grande discussão que se arrasta há séculos na teologia cristã é a diferença ou a distinção que deve haver entre o sagrado e o profano. E eu e você precisamos interpretar que nós não podemos admitir o profano em nossa inódia, isto é, em nosso repertório musical, quando nós chamamos a atenção para a igreja. E aí eu queria fazer uma observação que é puramente linguística. Nem tudo o que é produzido no mundo significa necessariamente dizer que seja mundano. O profano é, por definição, aquilo que contraria e, de maneira agressiva, se opõe ao sagrado. Nem toda música que é produzida no mundo se opõe ao sagrado. Há, por exemplo, canções que, embora não tenham sido literalmente dedicadas para o louvor e adoração ao Senhor, que falam de amor, que falam da beleza da natureza, que falam de experiências pessoais. Então, isso não é pecado. Você pode, inclusive, ouvir músicas que foram produzidas no mundo, não necessariamente músicas mundanas, é bom que se diga. Repito, há uma grande diferença entre o profano e o que é produzido no mundo. Mas você deve dar prioridade àquilo que é sagrado, ou seja, aquilo que tem relação direta com a exaltação, a dignificação do nome do Senhor. E, aliás, o salmista fala sobre isso quando chama a atenção para que este cântico seja, em supremacia, um cântico novo. E aí eu queria analisar uma palavra aqui, a palavra shrash. Esta expressão hebraica, ela significa literalmente novo, recente. Teologicamente, o sentido desta expressão é aquilo que se refere à nova vida. Portanto, o cântico novo é o cântico da conversão, é o cântico da transformação, é o cântico de uma nova visão de mundo que eu e você precisamos experimentar. E o salmista nos desafia isso, repito, em tom imperativo, e ele diz: cantai ao Senhor um cântico que tenha relação direta com a sua transformação de vida, com aquilo que diferencia o velho homem do novo homem. Então, nesse aspecto, nós precisamos priorizar em nossa existência a canção sagrada, aquela que exalta, que enaltece o nome de Deus. Mas, repito, não é pecado você ouvir uma canção popular, desde que ela não profane o nome de Cristo, não profane o Evangelho de Jesus Cristo e a sua fé cristã. Mas você não deve priorizar esse tipo de canção na sua história de vida, porque o que realmente somos desafiados, repito, em tom imperativo por esse salmista, é a canção de um cântico referente à nova vida que eu e você experimentamos em Cristo Jesus. E por que isso é tão importante? Porque esse tipo de canção gera o que o versículo 2 nos ensina. Preste atenção. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, proclamai a sua salvação. Este cântico de esperança, como eu disse há pouco, em uma de suas dimensões, ele gera esperança, porque ele proclama a salvação que eu e você temos em Deus. A expressão salvação no Velho Testamento é uma expressão hebraica, yeshrat, que significa ajuda, auxílio, transformação, restauração, é tirar do buraco e trazer para o lado de fora. É tirar do fundo e trazer à tona. É dar opção de respiração, de salvação, de restauração. É este o sentido no hebraico. E o que o texto está dizendo é o seguinte: aquilo que deu novo fôlego à sua existência precisa ser
valorizado em sua experiência de culto, em sua canção. Muito bem, feitas estas observações, nós vamos nos valer do que o autor desta lição nos propõe quando nos faz refletir sobre o fato de sermos considerados cantores de esperança e da esperança. Eu gostaria de mencionar o primeiro tópico desta lição e peço licença a você, para fazer a leitura deste primeiro tópico. O inário no Antigo Testamento. Como você viu há pouco, nós pensamos a experiência de culto no que diz respeito ao canto, partindo do pressuposto de que, desde que os servos do Senhor passaram a experimentar a dimensão da adoração, incorporaram a este estilo de adoração o canto. E aí vale fazer algumas observações importantes. A inódia veterotestamentária, isto é, do Velho Testamento, ela tinha relação com uma experiência de vida que era gritante na letra de cada canção, de cada música que este povo entoava. Eu, por exemplo, gostaria de tomar como base aqui o livro de Salmos. É uma boa referência para que eu e você entendamos como a visão veterotestamentária de adoração, no que diz respeito ao canto, tinha a ver com esperança a partir da experiência pessoal. O livro de Salmos é o único livro da Bíblia que não está dividido em capítulos. Isto torna cada salmo específico, porque não segue uma sequência cronológica. Então, inclusive, a título de ensino, porque estamos numa aula de escola bíblica dominical, seria errado dizer Salmos 1, Salmos 2, Salmos 10, Salmos 150. O livro de Salmos deve ser referido em cada um de seus salmos no singular e não no plural. Então, salmo de número 1, salmo de número 2, salmo de número 3 e assim sucessivamente até o salmo de número 150. Algumas informações importantes. Dos 150 salmos que compõem este saltério, esta coletânea, 63 destes salmos foram escritos, e isto oficialmente constatados, por Davi. Davi é o autor de pelo menos 63 dos 150 salmos. É o maior salmista na palavra de Deus. Nós temos Asaf, que foi um salmista também importante e que reúne a marca de pelo menos 12 salmos que estão registrados sob sua autoria. Então, Davi, 63 salmos, Asaf, 12 salmos. Logo em seguida, nós temos os filhos de Corá. Estes são autores de 11 salmos dos 150. Moisés tem em sua autoria o registro de um e Etã tem o registro de outro. Salomão, filho de Davi, é o responsável pela autoria de apenas 2 salmos. E são cerca de 50 salmos que não temos registro de autoria. Portanto, não se sabe exatamente quem foram os seus autores. Podemos até, de uma forma conjectural, podemos afirmar que alguns desses outros 50 salmos se referem àqueles autores que mencionei há pouco. Mas não temos como comprovar tal informação, então ficamos apenas com aquelas que são comprobatórias, ok? Eu queria ainda fazer algumas observações importantes que o livro de Salmos nos ensina. O livro de Salmos fala muito sobre o canto no Velho Testamento. Por exemplo, o povo de Jerusalém era conhecido como o povo que morava na cidade de Sião, porque havia um monte importante, o Monte de Sião, e este Monte de Sião, ele está nos arredores da cidade de Jerusalém. E há uma série de outros montes menores que também compõem esta região, que podem ser chamados de montes da região de Sião. Mas só há um monte de Sião, o Monte de Sião. Então, por exemplo, um cântico que muitas vezes nós cantamos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Está errado. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que permanece para sempre. Esta expressão, povo de Sião, é uma expressão que aparece no Velho Testamento como referência a um povo que se reunia para adorar.
E é interessante que este povo se valia de cânticos enquanto saía pelas ruelas da cidade de Jerusalém, rumo à reunião no templo para adoração ao Senhor. E é interessante notar que a palavra do Senhor chama esses cânticos de cânticos de romagem. Numa tradução mais contemporânea, você pode encontrar cânticos de romaria. A romagem ou romaria significa o ajuntamento de pessoas que saem em passeata em direção a uma determinada situação, determinado ponto e, sobretudo, com referência a uma determinada causa. Neste caso específico, os cânticos de romagem registram que o povo saía em direção ao templo para adorar, para exaltar o nome do Senhor. O Salmo de número 96, que lemos há pouco, inclusive, é um salmo impressionante, porque ele foi de autoria de Davi, escrito com o propósito de levar o povo a entender que o povo precisava adorar ao Senhor cantando. É impressionante que o Salmo de número 96, segundo historiadores, ele está ligado diretamente do ponto de vista histórico ao momento em que Davi traz a arca para o templo. Então, essa é uma experiência impressionante que eu e você precisamos considerar em nosso coração. Não o templo construído por paredes, porque eu e você bem sabemos que quem o fez foi Salomão, embora o sonho tenha sido de Davi. Mas Davi entendia que a casa do Senhor precisava abrigar esta tenda, esta arca. Então, este Salmo de número 96, ele é escrito justamente para levar o povo ao entendimento de que a presença do Senhor precisava ser exaltada. E a melhor maneira de fazer isso em culto coletivo é cantando. Por isso que o povo participa quando canta no culto ao Senhor. Então, nós não somos mero assistentes, como já temos estudado, mas somos, sobretudo, atores que participam ativamente desse processo de culto e adoração ao Senhor. Isso nos traz algumas informações importantes e que eu e você precisamos registrar não só do ponto de vista histórico e para o nosso conhecimento, mas para trazer aplicação para os dias contemporâneos. Quando nós chegamos no segundo tópico, nós temos uma dedicação especial por parte do autor aos cânticos do Novo Testamento. E o título deste segundo tópico é Cantando Novos Hinos Sem Esquecer os Antigos. Há algumas diferenças sutis, mas eu diria impressionantes, na maneira de cantar músicas ao Senhor no Novo Testamento em relação ao Velho Testamento. Primeiro, porque o povo do Novo Testamento não está propriamente preocupado em cantar a sua história, diferentemente do que acontecia no Velho Testamento, quando, por exemplo, no livro de Salmos, nós encontramos referências diretas à experiência pessoal das pessoas. Você até vai encontrar estas referências. E é por isso que o autor, com muito cuidado, afirma que há uma nova dinâmica de culto em cântico, sem se esquecer da antiga dinâmica de culto em cântico que acontecia na Velha Aliança, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como alguns preferem afirmar. E esta expressão, ela se define em diferença por pelo menos 3 aspectos. Primeiro, porque no Novo Testamento há uma preocupação direta no que diz respeito aos cânticos em testemunhar a fé. Impressionante, você viu aqui no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 16 e em tantos outros episódios, você vai perceber que o povo estava cantando a sua fé para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém aqui estava mais tão preocupado, com exceção daquele primeiro cântico que lemos, o cântico de Maria, né, que expressava a sua experiência pessoal, mas a partir de então, ninguém mais estava tão preocupado em contar a sua história em cântico. Todos já estavam preocupados em inspirar as pessoas por meio daquilo que eles criam e não por meio daquilo que eles haviam vivido. E é impressionante essa mudança. Embora, repito, sutil, é uma mudança considerável, porque ela faz toda a diferença na teologia do canto no Novo Testamento. E aí, nós chegamos a uma segunda dimensão
que também é uma diferença em relação ao Velho Testamento, que este cântico no Novo Testamento, além de ter o objetivo de testemunhar, tinha também o objetivo de exortar. Paulo aos Filipenses faz isso. Aliás, o autor da lição, ele faz referência a isso no capítulo 2, a partir do versículo 6 do versículo 11. Eu não vou ler aqui, você pode fazê-lo em sua casa. Faço votos, inclusive, que o faça, mas você verá ali o tom exortativo deste cântico que está registrado no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Então, havia aqui a ideia de exortar, mas não somente. Há uma impressionante marca de fortalecimento da fé. Muito mais do que acontecia no Velho Testamento, este povo agora estava preocupado em se fortalecer. Interessante que no Velho Testamento o povo cantava depois que a situação estava vivenciada, depois que atravessaram o Mar Vermelho, por exemplo, né? Agora não. No Novo Testamento você tem uma mudança de parâmetro. Porque no Novo Testamento, Paulo e Silas, por exemplo, como nos registra o livro de Atos, eles cantavam não depois que saíram da prisão, mas dentro da prisão. Então, no meio do problema, eles cantavam. Por quê? Porque eles entendiam o canto como um elemento de adoração que podia fortalecer a nossa alma. Isso traz ensinamentos extraordinários. Então, se eu tivesse que fazer aqui uma diferença entre a maneira, a teologia bíblica do canto, da adoração em cântico no Velho Testamento e no Novo Testamento, eu diria que no Velho Testamento há uma preocupação em expressar sentimentos e no Novo Testamento há uma preocupação em expressar a fé. E há aqui uma diferença que, embora sutil, ela traz uma considerável importância nos elementos, cada um à sua maneira. Mas é bom registrar, e eu como pastor e estudante de teologia, preciso informar a vocês, embora já formado em teologia, permaneço estudando teologia o tempo inteiro, por isso me autodenomino estudante de teologia. Nós precisamos na igreja contemporânea incorporar esses dois elementos. Nós precisamos cantar com inspiração e nós precisamos cantar para exortar, fortalecer e para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo em nossa história de vida. Se nós entendermos isso, a nossa visão cultica no que diz respeito ao canto congregacional será uma visão propriamente de esperança. E é para isso que eu e você fomos chamados, para nos tornarmos adoradores por excelência. E adoradores por excelência são aqueles que cantam a esperança, porque têm esperança para gerar esperança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esse estudo possa enriquecer a sua vida cristã e possa ajudá-lo a cantar mais, melhor e, sobretudo, exaltando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.